Olá pessoal, esse é o nosso segundo vídeo, né, dando início aí à série de vídeos de Física 2, tá? Aquele vídeo anterior, o vídeo 1, era só uma introdução, né? O que a gente vai fazer, como que vai ser a nossa metodologia de trabalho. E aqui a gente recomeça, na verdade, os conteúdos, né? Esse é o primeiro vídeo da nossa série, esse vídeo, então, ele abre a primeira parte do curso de Física 2, tá legal? Como eu expliquei lá naquele vídeo introdutório, tá legal? Então a gente vai recomeçar desde o início mesmo, vamos falar de cargas elétricas, processo de eletrização, depois lei de Coulomb, campo elétrico, lei de Gauss, e vamos seguindo a nossa sequência, tá bom? Então tá, gente, começando aqui, cargas elétricas e processos de eletrização. Como que a nossa conversa aqui vai começar? A gente sabe que os primeiros registros de experimentos, né, ou de situações envolvendo interação elétrica entre corpos, esses primeiros registros são lá por volta do século VI a.C., onde o pessoal começou a perceber o seguinte, que o simples fato de você pegar dois corpos feitos de materiais diferentes e colocados em atrito um com o outro, quando atritados um com o outro, o simples fato de você colocar os dois em contato e esfregar um com o outro faz com que esses corpos adquiram a capacidade de interagir eletricamente um com o outro, né? Todo mundo já fez, né, aquele experimento do pente, né, aquele pentezinho de PVC, né, por exemplo, aquele material de resina de plástico, né? Você atrita aquele pedacinho de pente no cabelo e aproxima ele de um tanto de pedacinhos de papel, né? Então você pega lá um pente feito de PVC ou de algum outro material, né? E pega esse pente, né? Inicialmente ele está neutro, né? Eletricamente, você atrita esse camarada no cabelo e aproxima de um tanto de pedacinhos de papel inicialmente também eletricamente neutros, né? O que acontece? Esses pedacinhos de papel vão lá e grudam nesse pente, né? Ou seja, o simples fato de você pegar esse material e esfregar no seu cabelo, ou seja, o simples fato de você atritar esse material contra o material do seu cabelo, faz com que esse corpo adquira propriedades elétricas, né? Então, o primeiro processo de eletrização que a gente tem em registro é o processo de eletrização por atrito, né? Que é isso que a gente vai discutir agora. Por que isso acontece, gente? Bom, a gente sabe, né, não é novidade para ninguém, que em termos de cargas elétricas, a natureza é formada de prótons e elétrons, né? Cargas positivas e cargas negativas, fundamentais, né? É claro que o núcleo atômico também tem lá os nêutrons, né? Os nêutrons têm carga neutra, não entram aqui nessa discussão. O nêutron ele entra na questão ele participa, ele garante, né, a estabilidade do núcleo do átomo, né? Mas como ele não tem cargas, ele não entra aqui nessa discussão. Aqui a gente só vai falar de prótons e elétrons, tá? Então o que acontece? A gente sabe que os materiais têm afinidades eletrônicas diferentes, né? Por causa da estrutura das ligações atômicas, né? E também por causa da distribuição eletrônica dos átomos, a gente sabe que tem materiais que interagem mais com os elétrons do que outros, né? Então, a maneira de você classificar os materiais de acordo com a afinidade eletrônica deles é o que a gente chama de série triboelétrica, né? A série triboelétrica é simplesmente um ordenamento, né? Uma classificação dos diferentes materiais em termos da sua tendência de eletrização, tá? Então, por exemplo, aqui, né, tem alguns materiais: vidro, seda, lã, madeira, âmbar e PVC. O âmbar é uma resina de vegetal, né? É a seiva da planta solidificada, né? Então é esse material aqui. Então aqui nessa classificação, né, nessa série triboelétrica, quanto mais para cima está localizado, né, um determinado material, maior a tendência dele ficar positivamente eletrizado. O que significa um material ficar positivamente eletrizado? Significa que maior é a tendência dele de perder elétrons, né? Porque se você pega um corpo que está inicialmente neutro, o que é um corpo neutro? Número de prótons igual ao número de elétrons. Então, se você tem inicialmente um equilíbrio de cargas positivas e negativas
e esse material perde elétrons, ele vai ficar positivamente eletrizado, né? Quanto mais para baixo aqui nessa tabela, maior a tendência do corpo ficar negativamente eletrizado, ou seja, maior a tendência dele receber elétrons quando ele é atritado com outro material, né? Então, por exemplo, vamos pegar o caso aqui da lã e do PVC, né? Você pega lá um pedacinho de lã e um pedacinho de PVC. Então, você está pegando um material que está mais em cima na tabela e um que está mais embaixo. Então, esse aqui tem a tendência de ficar positivamente eletrizado e esse aqui negativamente eletrizado. Então, quando você pega a lã e atrita com um pedaço de PVC, a tendência da lã é perder elétrons e esses elétrons vão ser recebidos pelo PVC. Os dois corpos, inicialmente, estavam eletricamente neutros, né? Ou seja, eu tinha essa igualdade aqui, mas aí digamos que nesse processo de eletrização, a lã transfere, sei lá, 5 elétrons para o PVC. Então, se a lã, que estava neutra, perdeu 5 elétrons, ela vai ficar com um excesso de 5 cargas positivas, né? Um excesso de 5 prótons, né? Então, você vai ter aqui 5 cargas positivas. 1, 2, 3, 4, 5. Né? E esses elétrons, então, vão ser recebidos pelo PVC. Então, você vai ter 5 elétrons de excesso aqui. 3, 4, 5. Né? Então, esse aqui fica positivamente eletrizado e o PVC fica negativamente eletrizado. Reparem que a carga elétrica total, pessoal, isso é muito importante, tá? A carga elétrica total, ela é sempre conservada, né? Antes de atritar os dois corpos, ambos estavam eletricamente neutros. Então, a carga total é zero, né? Depois que você faz o processo de eletrização por atrito, nesse caso, a carga total tem que continuar sendo igual a zero. Então, esse excesso de mais 5 prótons aqui e esse excesso aqui de 5 elétrons, se você soma esse negócio, você tem aqui mais 5 menos 5, né, que o elétron tem carga negativa, então mais 5 menos 5 vai dar uma carga total zero. Então, um dos grandes princípios de conservação da natureza, um dos princípios fundamentais de conservação, é a conservação da carga. Né? Então, a carga total, carga elétrica, né, total, é sempre conservada. Lá na Física 1, a gente estudou alguns princípios de conservação, né? Conservação da energia, conservação do momento linear e conservação do momento angular. São os 3 grandes princípios de conservação que a gente estudou. Aqui é um outro princípio de conservação fundamental também. Os fenômenos físicos acontecem na natureza de forma sempre a conservar a carga elétrica total. Você não pode criar cargas do nada e nem destruir cargas, né? A carga total, o máximo que você consegue fazer é transferir de um lugar para outro, de forma que isso aqui sempre acontece. Beleza? Então, como eu falei, né, as cargas fundamentais da natureza são os prótons e elétrons, né? Isso não é novidade para ninguém. Os prótons têm uma carga de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Esse C maiúsculo é a unidade de carga no sistema internacional, que é o coulomb. E o elétron tem uma carga igualzinho, só que negativa, né? Menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Não precisa saber aquele número de cor, não, tá? É só um valor tabelado, beleza? Então, são as cargas fundamentais, né? Então, a carga total de um corpo, ela é quantizada, né? O que isso significa? Que a carga total é um número, se você tem, por exemplo, um excesso de cargas positivas no material, você consegue dizer assim, a carga total é um número positivo vezes a carga do próton. Se um corpo tem um excesso de cargas negativas, se ele é negativamente eletrizado, o número de cargas negativas aqui, ou melhor, a carga total negativa desse corpo é um número inteiro vezes a carga do elétron. Né? Então não existe meio próton ou meio elétron. Né? Essas cargas, elas são as cargas fundamentais da natureza. Tá legal? Ah, tá, tudo bem. Vocês podem falar que, no caso, o próton, né? Alguém talvez já tenha lido isso em algum lugar, que o próton ele é formado por um outro tipo de partícula mais fundamental, que são os quarks. Né? Na verdade, você tem 3 quarks com carga elétrica inferior
a carga do próton e a carga desses 3 quarks somadas me dá a carga do próton, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Mas a gente não vai entrar, isso aqui não é um curso de física de partículas, né? Isso aqui é um curso de eletromagnetismo clássico. Então aqui pra gente não existe uma carga mais fundamental do que a carga do próton, né? No caso do elétron é diferente. O elétron, ao que tudo indica, né, ele não é formado por outros tipos de cargas mais fundamentais do que ele, né? O elétron é um tijolinho fundamental da natureza. Então não existe uma carga negativa menor do que a do elétron e que, somada com outra, vai me dar aquela carga total de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, né? No caso do próton, 3 quarks formam um próton. No caso do elétron não é assim. Ele é, por si só, uma carga fundamental, né? Ele é uma partícula fundamental da natureza, né? Pelo menos até onde se sabe até hoje. Bom, mas isso é só uma curiosidade, né? A gente vai trabalhar aqui pra gente, essas duas cargas são as fundamentais, beleza? Aí, pessoal, antes da gente falar de outros processos de eletrização, né? Que é eletrização por indução e eletrização por contato, eu preciso discutir um pouquinho sobre características de materiais condutores, que são os metais, né? Como é que funciona um material condutor? Por que um material é condutor e outros materiais não são, tá? O que eles têm o que os condutores têm de especial, condutores de eletricidade, né? Vamos pegar, por exemplo, o caso do alumínio, tá? Os materiais metálicos, né, que são os materiais que conduzem eletricidade, eles têm os seus elétrons lá nos últimos níveis de energia, são chamados elétrons de valência. Esses elétrons lá das camadas mais externas do átomo, eles são muito fracamente ligados ao núcleo atômico, tá? Então a gente sabe, né, que o núcleo do átomo é formado de prótons positivos, né, lógico, e os nêutrons que têm carga neutra. Os elétrons têm carga negativa, positivo atrai negativo, né? Isso é que garante a coesão do átomo, tá? Então, como é que fica a distribuição eletrônica no caso do alumínio? O alumínio tem 13 prótons. Então, o alumínio neutro, ele vai ter 13 elétrons, né? Você não pode, né? A gente sabe lá da química que na hora de distribuir a quantidade de elétrons em cada nível de energia, você tem um número máximo de elétrons que você pode colocar em cada nível, né? Isso vem de uma coisa chamada lá na física quântica, chamada de princípio de exclusão de Pauli, né? Ele estabelece esse princípio de exclusão de Pauli, determina o número máximo de elétrons em cada nível de energia. No nível 1, que é o nível de energia mais próximo, né? Ou é a camada lá da eletrosfera mais próxima do núcleo atômico, você pode colocar no máximo 2 elétrons. Na segunda camada, você pode colocar no máximo 8. Então, o átomo de alumínio, no estado neutro, no nível de energia fundamental, ele tem 2 elétrons no nível 1, 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons no segundo nível e sobram 3. Fica 3 elétrons lá na última camada, tá? Esses 3 elétrons aqui, gente, eles não preenchem completamente esse último nível de energia aqui, não. Você consegue colocar, se o alumínio tivesse mais elétrons, daria para colocar mais elétrons aqui nesse terceiro nível, tá? Então, o alumínio, no estado neutro e no estado de energia fundamental, ele preenche completamente o primeiro nível, preenche completamente o segundo nível, mas não preenche completamente o terceiro nível, tá? Então, por isso que esses últimos elétrons aqui, eles são muito fracamente ligados ao núcleo. Porque a tendência do alumínio é o quê? Se ele perder esses 3 elétrons, ele fica com esses outros 2 níveis aqui completamente preenchidos. E, portanto, isso garante maior estabilidade ao átomo de alumínio, né? Então, por isso que a tendência dele é ceder, é perder nas ligações químicas, né? É perder esses 3 elétrons para ficar com os outros níveis mais internos totalmente preenchidos, tá? E aí isso garante estabilidade a ele. Por isso que esses 3 últimos elétrons, eles são muito fracamente ligados ao núcleo do átomo. Eles estão muito distantes em relação ao núcleo do átomo. Isso faz com que qualquer interação elétrica desse átomo com o átomo vizinho
já é o suficiente. Qualquer interação elétrica que acontecer nas proximidades desse átomo já vai ser o suficiente para remover esses elétrons do átomo e fazer com que esses elétrons caminhem pelo interior do sólido. Então, os elétrons de valência dos metais, por exemplo, o alumínio, a gente, numa primeira aproximação, a gente fala que eles têm liberdade para se deslocar no sólido. Então, a ligação metálica, né, é o que a gente chama de mar de elétrons livres. Você tem uma infinidade de elétrons passeando pelo interior do sólido, porque esses átomos, por todo o volume do sólido, porque esses elétrons aqui, eles praticamente não têm interação com o núcleo, eles são muito fracamente ligados ao núcleo. Qualquer coisinha que acontecer aqui nas proximidades desse átomo, qualquer força elétrica que atuar nesses camaradas, já é o suficiente para arrancar esses elétrons do átomo. Tá? Isso acontece para os outros metais também, cobre, ferro e por aí vai. Tá? Eles têm elétrons de valência muito fracamente ligados ao núcleo atômico. Tá? Então eles têm liberdade para caminhar pelo interior do sólido. É assim que a gente enxerga uma ligação metálica. Tá legal? Então, sabendo disso, a gente consegue agora trabalhar com os outros processos de eletrização, que é por atrito e por contato, que vão envolver transferência de elétrons de um corpo para outro. Tá? E também só chamando a atenção, gente, só nessa, né, voltando aqui nesse exemplo da lã e do PVC ou qualquer outro material, as cargas que são transferidas de um material para o outro são sempre os elétrons, né? Quem tem liberdade para se movimentar são os elétrons, tá ok? Então, os prótons ficam retidos lá na estrutura do sólido. Os elétrons é que podem migrar de um para o outro, né? Então, aqui, por exemplo, a lã estava neutra, perdeu elétrons, ficou positivo. O PVC estava neutro, recebeu elétrons, ficou eletrizado negativamente. Então, os outros dois processos de eletrização são por indução e por contato. Tá? Vamos começar agora, vamos discutir agora eletrização por indução.
Olha só, gente, esse é um segundo caso, né, um segundo processo de eletrização de um corpo que está inicialmente neutro, tá? Então vamos supor que você pega um corpo metálico qualquer, uma esfera, seja lá o que for, um objeto condutor, tá? Ou seja, um material que tem elétrons livres, ok? Se movimentando no interior dele, mas ele está inicialmente eletricamente neutro, tá? Então o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá legal? E você conecta isso aqui num corpo, num material isolante, tá? Um material não condutor, ou seja, um material que não tem elétrons livres, tá? E aí você aproxima desse corpo metálico, você aproxima lá um segundo corpo positivamente eletrizado. Você aproxima sem encostar, sem contactar os dois, né? Sem fechar contato com os dois. Aí, inicialmente, você aproxima esse bastão aqui positivo desse corpo metálico, tá legal? O que vai acontecer, gente? Os elétrons livres lá dessa esfera metálica, né, como eles têm liberdade para se movimentar, eles vão ser atraídos por esse bastão positivo. Então a tendência é que os elétrons vão migrar todos para esse lado esquerdo aqui da minha esfera metálica, né? Então aqui desse lado você vai ter um excesso de elétrons. Como o corpo estava eletricamente neutro, quando você tem um deslocamento de elétrons de um lado para o outro, aqui vai ficar positivamente eletrizado. Você vai ficar, esse lado de cá vai ficar com excesso de cargas positivas. Então, esse nome indução é porque o corpo estava eletricamente neutro. Aqui, nesse ponto, ele continua eletricamente neutro, só que com uma polarização induzida por um corpo externo, né? Então você tem essa polarização induzida entre os dois. Desculpa, essa polarização induzida lá no interior desse material metálico. Aí você vai pegar a extremidade aqui, a parte externa aqui desse corpo metálico e polarizado, e vai conectar isso aqui num aterramento, né? Vai ligar isso na Terra, tá? Bom, lá na Terra você tem elétrons livres também. Esses elétrons vão ser atraídos tanto pelo bastão quanto pelo lado positivo da minha esfera condutora, né? Então, durante um intervalo de tempo muito curto, quando você conecta esse fio com o aterramento, você vai ter um fluxo de elétrons do solo até o metal, né? Devido a essa atração desse cara e desse cara, tá? Então, durante um intervalo de tempo bem curtinho, essa esfera metálica vai receber elétrons lá do aterramento, lá na Terra, tá legal? E aí, de repente, você vem e desliga, depois de um certo tempo, você vem e desliga esse fio, né? Você desconecta aqui esse fio do sistema de aterramento. O que vai acontecer? A esfera que estava neutra, como ela recebeu elétrons, ela fica agora negativamente eletrizada. Tá? Então você eletrizou um corpo através de um processo de indução, né? Você aproximou um corpo com uma certa carga, induziu uma polarização, transferiu cargas e depois de um certo tempo esse material fica eletrizado. Nesse caso aqui, eletrizado negativamente. Tá legal? Então é um processo de eletrização por indução. E agora, por fim, um outro caso é a eletrização por contato, que é o terceiro e último processo de eletrização. Agora, eletrização por contato.
Então esse último processo, esse terceiro e último processo de eletrização, muito simples, né? Consiste na transferência de cargas entre dois corpos em contato um com o outro, né? Sendo que um deles está inicialmente eletrizado, o outro está eletricamente neutro, por exemplo. Você coloca esses dois corpos em contato e vai haver, durante um intervalo de tempo muito curto, vai haver transferência de cargas de um para o outro até atingir a condição de equilíbrio eletrostático, né? Então você tem aqui uma esfera metálica, por exemplo, neutra, e uma outra negativamente eletrizada. Você coloca os dois em contato, esses elétrons eles se repelem entre si, né? Então uma parte deles vai vir para o corpo que estava neutro e uma parte vai permanecer no corpo original. Então você vai ter transferência de parte dos elétrons, né, de um para o outro, até atingir a situação de equilíbrio. Tá? Essa condição de equilíbrio eletrostático para substâncias metálicas, a gente vai falar disso com mais detalhe mais para frente. Tá? Aqui, por enquanto, guardem só isso. Né? Você tem uma transferência de cargas daqui para cá, vai atingir uma situação de equilíbrio, e aí, quando você separa esses dois corpos, ambos vão estar negativamente eletrizados. Ok? É claro que a quantidade de cargas que vai permanecer num corpo e no outro depende da geometria desses corpos. Né? Naquele exemplo ali, como são duas esferas idênticas, a quantidade de cargas que vai ficar aqui é igualzinha à que vai ficar do lado de lá. Ok? Mas o valor exato depende da geometria dos corpos. Beleza? Então tá, gente, esse vídeo introdutório, né, um vídeo bem basicão, só para a gente iniciar mesmo os conteúdos. No vídeo 3 eu já vou começar um assunto um pouco mais específico, né, mais detalhado, que é a lei de Coulomb, né, que vai ensinar para a gente como que é a interação entre um par de cargas, né, já que carga positiva atrai carga negativa, positivo repele positivo e negativo repele negativo. Como que é essa interação? Né? Quais os fatores que determinam a interação entre duas cargas e como que acontece isso? Né? Qual que é a lei que descreve a interação entre, por exemplo, um próton e um elétron? Tá? Isso quem vai ensinar para a gente é a lei de Coulomb. Tá? E a gente vai começar isso no próximo vídeo.